Vamos esperar a pastora Luciana voltar ali para eu poder chamá-la. E aí eu estava dizendo que a gente vai conversar sobre composição coreográfica, compartilhando um pouquinho das nossas experiências e pensando algumas questões teóricas sobre isso, né? E, e a gente vai, eu queria dar uma introdução. Na verdade, eu queria já estar com a pastora aqui, mas enquanto ela não chega, eu vou introduzindo o assunto. Eu queria pensar com vocês primeiro, né? Quando a gente fala de composição coreográfica, a gente primeiro tem que entender melhor que seria composição e o que seria coreografia, né? Essas duas palavrinhas aí que são colocadas juntas, elas possuem um sentido e a gente precisa compreender melhor para poder chegar no ponto que a gente que a gente quer falar aqui hoje, né? Então, a primeira coisa que eu sempre falo quando eu vou falar sobre composição coreográfica, deixa eu ver se a pastora já entrou e eu por acaso não vi. Pastora, quando você entrar, dá uma mãozinha assim. Agora entrou. Ah, vamos lá. Agora vai dar tudo. Ai, gente, eu fico nervosa com essas coisas. Já me desconcentrei toda. Vamos lá. Ah, agora tá vindo. Vamos ver. Ah, graças a Deus. Não tá me ouvindo? Ah, meu Deus, era só o que faltava. O povo tá me ouvindo? O pessoal tá me ouvindo? Diz aí se o meu áudio tá ok. Gente, fala aí. Tô tentando ver se o problema tá no meu fone. Eu também não te escuto. Não tô ouvindo a pastora. Não estamos ouvindo a pastora, o Alan colocou. Ah, meu Pai eterno. O meu áudio tá bom, o da pastora não, né? O pessoal tá colocando ali. Oh, meu Deus. E agora? Vou tentar. Eu não sei. Eu não entendo nada de linguagem de Libras, infelizmente. Peraí. Vou tirar e te chamar de novo. Deixa eu escrever aqui. De novo. Ih, ela já até saiu. Vamos lá. Vou chamar de novo. Ó, Senhor, tem misericórdia. Essa conversa tem que sair hoje, em nome de Jesus, gente. Vamos lá. Agora veio com áudio. Oh, Jesus. O que Glória. aconteceu? Não sei. De vez Aí em já quando deu. acontece isso. Uai, sou. De vez em quando acontece isso. A gente está assistindo a live e aí uma pessoa está falando e a outra tá muda. Depois, enfim, Que faz aqui parte. nunca deu esse problema, não. Ai, finalmente. Depois de 15 minutos de labuta. Não é? A gente vai ter que descontar esse tempo aí. Mas, enfim, pastora Luciana, é um prazer Prazer é todo receber meu. você aqui. Mas, assim, prazer de verdade, sabe? Conversar com você, compartilhar, né? Dividir aí a tela. E porque a gente sabe que você tem muito a acrescentar com o conhecimento que Deus te deu, com a experiência, com aquilo que Deus tem direcionado na sua vida. Então, é sempre muito especial estarmos ouvindo você falar sobre esse assunto, né? Amém. Sobre a dança, sobre a arte no reino, né? Então, eu estava explicando para o pessoal que a gente vai falar sobre composição coreográfica, né? Sim, E sim. aí, eu até comecei a dar uma iniciada, mas nem consegui por conta dessa questão do nosso, da nossa dificuldade aqui, né? Sobre o que seria composição coreográfica, o que é composição, o que é coreografia, enfim. Então, eu queria te dar as boas-vindas, então, para a gente iniciar. E já que a gente já perdeu bastante tempo, né?
Então vamos ao que interessa. Vou passar a bola para você iniciar, fazer suas considerações iniciais e aí a gente vai conversando. Tá Então eu certo. estava trazendo aqui que é importante a gente pensar o que é composição e o que é coreografia. E aí você poderia desenvolver isso para a gente um pouquinho. Tá, primeiro quer dizer que eu tô muito feliz de estar aqui. O Remy e o Dança e Vida é uma rasgação de seda, né? A gente se ama. É verdade. Só o Alan que não, sabe? O Alan eu sei que ele não gosta de mim, pronto, acabou. Gente, deixa eu É só para chamar explicar. atenção. Deixa eu explicar essa história. Que o Alan, há um tempo atrás, ele falava que a gente era muito ruim para responder. Eu acho um absurdo falar que a gente é muito ruim para responder coisa na internet, né, Grayson? A gente, segundo ele, a gente não era muito bom para responder. Aí tiveram algumas vezes, o que ele fez? Ele escreveu na internet assim, gente, acreditem, é verdade. Ele escreveu assim, eu odeio Rema. Aí foi Ai, aquela meu Deus, que vergonha. loucura, né? Aquele bafafá. E todo mundo, pelo amor de Deus, o que aconteceu? O irmão tá com raiva da gente, o que a gente fez? Aí entrei em contato com ele, ele falou assim... aí ele falou assim, não, eu só queria chamar atenção, porque eu não Chamar estava conseguindo atenção. falar com Ai, vocês. meu Ah, Deus. nem, gente. Então agora ele aproveitou, né, Ana? Alan sendo Alan. Ele aproveitou e até hoje ele é bem sincero, ele fala que não me ama, não ama o Rema, mas a gente ama Mas é vocês, tudo tá? intriga da oposição. Intriga da posição. Bom, então vamos lá, gente. Eu fiz algumas anotações aqui, porque, na verdade, falar de composição coreográfica é uma coisa tão subjetiva, assim, porque Verdade. existe a técnica, é claro. Não adianta não, Alan. Alan tá falando aí que ama. Agora já era, Alain. Já foi. Então, assim, é uma coisa muito subjetiva. Existe a técnica. Então, hoje a gente vai falar da técnica. Mas, na verdade, verdadeira, a gente falar de composição coreográfica é uma coisa muito do coração que nem sempre a gente consegue explicar como que a gente criou aquilo. Mesma coisa de você perguntar para um compositor como que ele compõe. É lógico que ele também tem a técnica, mas talvez as melhores composições são aquelas que elas saem como a expiração, né? Elas saem como, de repente, algo começa a ser gerado dentro de você e Ela você sai vê que espontaneamente, muitas vezes, né? o Grayson tá falando, o perigo é quando eu sonho. A gente briga, porque às vezes eu chego, gente, Deus me deu uma ideia, põe coreografia, e eles já ficam, ai meu Deus, pelo amor de Deus, né? Lá vem Lá coisa. vem coisa. Então, gente, mas então a gente vai falar da técnica, mas pensando nessa questão, que a composição coreográfica é uma maneira do artista colocar para fora aquilo que está dentro do coração dele, né? Mas falando tecnicamente, porque a técnica é algo que ela é muito importante, porque das coreografias que eu já fiz assim ao longo desses anos todos que eu trabalho, eu já tive experiências das duas maneiras, e as duas foram de Deus. Entendeu? Eu já tive experiência que, como o Grayson brincou aí, eu dormi, acordei com a coreografia toda dentro de mim. Os meninos é que tiveram que se virar para dar conta de fazer tudo que estava na minha cabeça. Porque na cabeça a gente dança muito melhor do que na Não prática, né? é, Você gente? No consegue fazer sonho é piruetas, maravilhoso. saltos e tudo aquilo maravilhoso, né? Com E certeza. aí, eu acabo fazendo isso aí que os meninos estão falando. Eu jogo para eles, faço, se vira, eu quero tal coisa, né? Principalmente pro Grayson, né? Quando é coisa de pegada, de casal e Grace, eu quero que você jogue e faça isso, tal. Mas assim, eu já tive experiências por outro lado, onde eu tinha uma ideia, mas eu não sabia como chegar lá. E aí eu tive que usar a técnica, né? Então, a gente falando de técnica, né? O que é compor? Compor é você produzir forma. É você conseguir colocar forma em algo que não tinha forma, né? Então, a composição musical, a composição coreográfica, tudo é você trazer à luz, né? No caso da coreografia, trazer em formas, trazer em movimento, trazer em imagem, em ritmo, em cores, porque a coreografia, ela é tudo. Ela é figurino, ela é iluminação, ela é desenho de palco, ela é o bailarino em si, né? Ela é um conjunto, né, de peças que se unem para trazer
uma mensagem. Então, compor é você conseguir trazer forma, conseguir trazer à luz aquilo que está dentro do coração do coreógrafo. E o que é coreografia? Para mim, coreografia é uma escrita, é um texto. A coreografia, na verdade, ela é um texto. A gente pensando a dança como uma linguagem, a gente forma com os movimentos, as formas, o bailarino em si, as cores, o cenário, né? E tudo, nós conseguimos passar um texto, passar uma mensagem. Se a gente analisar dessa forma, o espetáculo é como se fosse um livro, né? E cada coreografia é um capítulo daquele livro. Então, ela meio que tem início, meio e fim, né? A gente pode fazer isso de forma muito aberta, né? Que nós chamamos de coreografia com a intenção aberta, ou seja, ela lança uma ideia e cada pessoa vai entender de uma forma. E eu posso também fazer uma coreografia com uma mensagem, início, meio e fim, dizendo exatamente o que eu quero dizer. O que eu entendo de tudo isso é que tudo isso tem seu valor. As pessoas, às vezes, eu acho que elas cometem o erro de falar, quando elas descobrem que elas podem, por exemplo, coreografar de forma aberta, a compreensão do público que, não, só isso que é certo. Na verdade, não é. Esquecem o outro e acham que o outro não vale mais, né? Isso. Quando eu uso estritamente a técnica de coreografar, não, só isso é certo. É só em cima daquela, como é que fala? Daquelas características ali. Então, na verdade, se a gente faz isso, eu acho que a gente está se tolindo como coreógrafo, né? Então, nós temos que estar abertos, principalmente nós que somos coreógrafos que trabalhamos com a dança cristã, né? Que a nossa arte, ela é baseada na nossa fé. E a fé, ela é uma certeza do que não se vê. Então, nós, através da coreografia, nós trazemos o que a gente não consegue ver, mas a gente consegue sentir. Então, o Espírito Santo nos conduz, o Espírito Santo coreográfico, ele dança conosco, e isso é simplesmente maravilhoso, né? Então, Camila, você tinha me feito algumas perguntas aqui, né? Então, por exemplo... A gente vai seguindo, a gente vai seguindo. Você quer seguir? A gente vai seguindo, vamos dando prosseguimento ao assunto e aí a gente vai seguindo. Conforme vão aparecendo os assuntos, a gente vai entrando nas perguntas. Tá eu não bom. sei se o pessoal vai comentar também, mas eu só queria complementar o que você falou, né? Porque eu até anotei uma frase aqui que eu estava estudando e eu não lembro aonde foi que eu li, mas é uma frase que eu achei muito interessante que diz assim: composição é a criação de imagens poéticas. E eu achei isso muito, muito profundo, muito bonito, e é exatamente o que a gente está falando. Quando você compõe, é o ato de criar, é o ato de criar algo que faz sentido, criar algo que tragam uma imagem e a composição coreográfica, né, a composição dentro da arte, ela traz a poesia. E aí, eu sempre falo, né, quando eu falo sobre composição coreográfica, eu começo falando sobre coreografia, o que é isso, e você explicou aí de maneira maravilhosa, né? E eu sempre digo que a dança, ela se inscreve no corpo, no tempo e no espaço, né? Então, a coreografia ela é essa escrita, essa forma como os movimentos vão se inscrever, né? A dança é a arte desse movimento corporal. Então, quando ele se inscreve, quando ele acontece no tempo, no espaço e no meu corpo, automaticamente, já inerente a isso, existe o processo de formação de sentido. Existe ali a semiose ali inerente, eu vou produzir significados com aquilo. Então, como você falou, né? Quando nasce de uma inspiração que vem do Espírito Santo, uma direção de Deus, e aquilo já tem sentido para mim, e a partir do momento em que eu começo a compor isso, começo a manusear os instrumentos que eu tenho para fazer essa composição, aquilo já gera sentido para quem está vendo, né? Eu gosto sempre de pensar na composição comparando, né, para a gente trazer o entendimento dentro da música, como você falou, né? O que ele faz? O compositor, ele vai organizar de maneira criativa as notas musicais, aquele instrumento, vai manusear aquele instrumento.
e ali ele vai começar a criar imagens poéticas a partir daquilo, né? Também a composição na fotografia. Eu gosto muito de pensar. Dentro da área da fotografia tem um estudo que se chama composição, né? Que é o fotógrafo, ele, de acordo com a forma como ele vai encaixar os elementos dentro daquela cena fotografada, qual é o ângulo da câmera, onde ele vai colocar os objetos, se vai colocar no canto esquerdo, se vai colocar embaixo ou se vai centralizar, isso é que vai trazer a poética daquela fotografia que ele está criando. Então, trazendo para a ideia da composição dentro da dança, fica mais fácil de pensar. A composição seria justamente esse arranjo que a gente faz dos movimentos que se inscrevem tanto no meu corpo, a forma como ele vai se inscrever no meu corpo, como eu vou organizar isso no espaço, como eu vou organizar isso no tempo, criando ritmos, enfim. E por aí vai. Eu gosto sempre de observar a composição do Senhor, né? Uhum. Porque a gente estava falando em uma live alguns dias atrás com o pastor Paulo Júnior, e ele estava falando assim, que a natureza dança. Então, assim, se a gente for olhar assim, um pôr do sol, né? E o vento compõe com aquela beleza do pôr do sol, e a natureza, ela se movimenta, e aquilo vai trazendo à luz a glória de Deus. Na Bíblia fala, os céus manifestam a glória de Deus. Então, eu creio que o coreógrafo, ele é esse grande maestro, que na verdade é um grande maestro. Eu até anotei algumas coisas aqui, por exemplo, o que ele tem que reger? O bailarino, porque cada bailarino tem as suas próprias características. Entendeu? Por exemplo, não adianta eu me colocar para dançar uma coreografia do Dance Vida, achando que eu vou passar, mesmo que eu tente dançar o mais igualzinho possível. Não adianta achar que eu vou passar para as pessoas talvez o mesmo sentimento que outro bailarino passaria. Por quê? Porque quando o bailarino vai fazer a sua arte, ele coloca de si. E mesmo que os movimentos sejam parecidos ou iguais, ou coreografados, né? Ou seja, marcados, o bailarino ele coloca de si, né? Sim, e tem a ver com a interação também, né? Esse sentido, esse significado que emerge ali naquela obra tem a ver com a interação que está acontecendo naquele momento. Olha só, ele tem que reger o bailarino, ele tem que reger a música. Porque, por exemplo, na dança contemporânea, eu posso fazer uma dança completamente contrária à música. Isso é uma das características, né, da dança dos nossos tempos. A música vai para um lado, o bailarino vai para o outro. Mas até isso para um coreógrafo qualificado, até isso é milimetricamente calculado. Pensado. Né? Pensado, não é assim, vamos mexer aqui, vamos ver o que dá. Não, tudo existe uma técnica, tudo existe um trabalho feito ali, né? Então, ó, o bailarino, a música, o tema, porque o tema, ele está totalmente dentro de toda a composição, o objetivo daquela coreografia, o que o coreógrafo quer passar, ou qual sentimento ele quer colocar, a modalidade ou o estilo. Por quê? Porque uma das coisas que nós devemos pensar quando nós vamos montar uma coreografia é qual a modalidade, qual é o estilo. Né? Por quê? Porque eu preciso orquestrar esses elementos dentro de um estilo, mesmo que esse estilo seja livre, né? Muitas vezes eu preciso ter o domínio daquilo ali. Precisa ter o domínio da técnica. Por exemplo, infelizmente, porque eu tenho muita vontade, eu não danço hip hop. Eu tenho muita vontade. Eu também tenho muita vontade, mas não consigo. Eu me acho meio desajeitada, né? Então, eu não sei coreografar por não dominar a técnica. Tipo assim, um passinho ou outro eu faço. Por não dominar a técnica, para mim é impossível montar uma coreografia de hip hop. Entendeu? Então, o coreógrafo, ele precisa, da mesma maneira que ele tem que saber lidar com o bailarino, ele precisa saber lidar com a técnica a qual ele resolveu fazer aquela montagem, fazer aquela coreografia, né? Até se eu vou pegar um grupo extremamente iniciante,
Se eu vou pegar um grupo extremamente iniciante, quero montar uma coreografia contemporânea, né? Algo mais livre. Existem técnicas maravilhosas que você pode extrair daquele grupo movimentos do dia a dia, mas Aham, até isso é uma técnica específica, né? exatamente. Então, ó, o maestro, ele tá lá com o bailarino, com a música, com o tema, com a modalidade, com o espaço, né? Qual o espaço que ele tem? O que que aquele espaço significa? Uhum. Porque o espaço, ele nos fala também, tudo fala, Aham. tudo fala. Por exemplo, São linguagens, né? Tudo são isso aí são linguagens. linguagens que vão estar juntas ali para comunicar um único texto, uma única mensagem. Exatamente. Quando eu montei o Paredes, o espetáculo, a ideia do espetáculo, eu montei baseada na seguinte ideia. Eu vi, não sei aonde eu estava passando, vi na televisão um rapaz dentro de uma caixa. E era uma caixa que estava com a boca virada para a câmera. E ele estava lá dentro. E ele ficava tentando sair e não conseguia. Então, todo o Paredes eu fiz lembrando daquela caixa. Então, eu não sei se você Uhum. assistiu. Você assistiu Paredes? Assisti. Eu O ganhei de Paredes presente o todo. DVD. Ah, que bom. O Paredes todo, para quem assistiu, ele é feito como se a pessoa estivesse dentro de uma caixa, que essa era a sensação que eu queria passar, e a pessoa o tempo Aham. todo tentando sair e não conseguia. Em alguns Tentando sair, momentos não conseguia. a caixa era o tecido que representava o feto. Em outros momentos a caixa era um feixe de luz. E nós tivemos 3 coreografias Que onde esse feixe limitava de o luz movimento. ele era grande e ele foi fechando, 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 né? Muito bom. Então, assim, toda a ideia do Paredes, ela foi, para mim, feita em cima de um espaço, que por ser limitante, ele causava uma agonia, um desespero, uma Uhum. vontade de ser liberto daqueles limites, né? Que a alma dele propunha para ele. Então, o espaço, né? E aí, a hora que você for como é que fala? Ser o maestro para administrar o Reger, né? espaço, reger o espaço, você tem que pensar que o espaço tem direção, que o espaço tem nível, que o espaço tem distância, que ele tem dimensão, né? Uhum. O tempo, né? A coreografia, ela tem um tempo rítmico. Por exemplo, tem o tempo da música, tem o tempo da Uhum. coreografia em si, A duração. tem a duração, tem o tempo do movimento, né? Se ele é devagar, se ele é médio, se ele é rápido. Tem o tempo de duração de um momento da coreografia para o outro, tem o tempo de deslocamento. Por isso que eu falei, é tanta Aham. coisa né? Ele tem que administrar a dinâmica, Aham. né? A dinâmica, ou seja, vai ser leve, vai ser suave, poético, ou vai ser forte. O que eu quero passar? Eu quero passar uma agonia, um desespero, né? Que de repente vai se transformar em algo, mas a dinâmica ela é extremamente importante. E os movimentos, as posições de palco, os desenhos de palco. Então, na verdade, coreografar é algo que é subjetivo, né? Uhum. Mas é extremamente complexo se nós formos analisar todas essas questões. É como Sim. se a gente tivesse aqui tentando destrinchar o A, E, I, O, U, ou A, B, C, D de uma frase, Pois né? é. Então, São acho que muitos detalhes, são né? muitos Muitas coisas detalhes. para que a gente esteja sensível, né? Eu gosto de pensar dessa mesma forma que você falou, do coreógrafo como um maestro, mas como alguém que é um grande observador, alguém que tem uma observação sensível, que tem uma sensibilidade para perceber o que cada um desses elementos pode trazer de poético para a cena que ele quer criar, né? Você falou aí de vários elementos, né? Que já é até resposta de uma outra pergunta que eu ia fazer, né? Sobre os elementos da coreografia. Assim, cada um desses elementos são linguagens, né? Que vão falar e vão falar conjuntamente, de forma
que vão de forma a colaborar umas com as outras, né? E aí você falou uma coisa que é bem interessante. Quando você falou que a sua inspiração para montar o Paredes, né? Foi numa imagem que você viu em algum lugar, nem lembra mais aonde, mas a imagem ficou na sua cabeça. Então, a partir de uma imagem poética, de uma ideia, de um sentido, aquilo ali fez com que você começasse a pensar que elementos você poderia utilizar para trazer essa imagem que você teve para o público que estava assistindo, né? Então, isso é sensibilidade, né? É a gente buscar... tem a ver com a intencionalidade, né? Esse ponto que eu queria chegar. Porque quando a gente fala simplesmente de dança, né? A gente está falando dos movimentos do corpo, ritmados, movimentos que produzem sim significado, mas a gente pode falar de um movimento que acontece de maneira livre, solta, não pensada, né? Mas quando a gente fala de composição coreográfica, a gente fala de algo que é um arranjo, que foi pensado, que foi organizado, que tem intenção, né? E aí eu preciso, quando eu vou criar, né, uma coreografia, qualquer obra de arte, eu preciso ter clareza do que eu quero falar, de qual é a imagem que eu quero trazer para que a pessoa que está assistindo, né, receba aquela mensagem que eu quero passar. E aí esse grande maestro vai usar os elementos que ele tem conhecimento, como você falou, né? Sem conhecimento de algum deles não vai ser possível. Mas não é só manusear de uma forma fria, né? Só organizar, colocar aqui e ali, não. É através dessa inspiração, através de uma sensibilidade, né? Eu acho que algumas pessoas acham que montar coreografia é você pegar um monte de movimento e colocar de forma sequencial. E na verdade não é. Né? Não é isso. Isso não é artístico. Uhum. Né? Isso é apenas algo mecânico, um né? Produto, é um produto. Um produto, exatamente. É um produto. Eu preciso de um produto para amanhã que eu tenho que filmar. Tá, vamos juntar as coreografias todas, né? Mas não é assim somente, né? A gente já aconteceu no Rema e às vezes acontece, a gente pega uma coreografia e mistura com a outra. Uhum. Às vezes pega uma coreografia e dança em outra música. Isso já aconteceu, né, isso acontece. Nem por isso se perde a sua essência. Porque quando isso acontece, ela é dentro de um propósito e ela mantém a essência. O que eu acho que é errado é quando a pessoa monta movimento, movimento, movimento sem sentido. Entendeu? Porque eu acredito que tudo tem um sentido. Por exemplo, falando do Paredes de novo, né? Eu amo Paredes. É lindo, é lindo. A gente, quando a gente foi montar, não sei se você se lembra, ou se o pessoal se lembra de uma coreografia que a gente dança com as bolinhas. Sim, eu lembro. Né? Que são palavras. E a gente pega aquelas palavras e a gente joga essas bolinhas uns nos outros, né? Como que a gente montou aquela parte? Foi muito interessante, assim, algo que eu nunca esqueço, né? Eu mandei ficar de 3 a 3. O Grayson tá aí falando, lembra? Foi exatamente na época que ele começou a andar com a gente, né, Grayson? Eu peguei de 3 a 3 e eu pegava uma bolinha e eu falava assim, olha, vai ficar um no meio, a pessoa do meio ela vai ficar deitada e ela tem que estar com pelo menos 4 partes do corpo no chão. E vai ficar um de um lado, outro do outro, você vai tentar acertar a pessoa do meio, porque as palavras são isso, esse era o sentido que eu queria dar, que as palavras, elas, quando alguém fala assim, você é legal, é uma palavra que está jogando em você. Que te atinge, né? Que vai te atingir ou você vai desviar. Naquele momento, a pessoa estava recebendo palavras ruins. Você é feia, você não vai dar nada na vida, você não presta, ninguém gosta de você. Eram as palavras daquele momento. Então, eram palavras que ninguém queria receber. Então, eu falava, olha, você do meio, você está meio prostrado. Por isso que você tem que estar com pelo menos 4 partes do corpo no chão. Você tá numa situação fragilizada. Por isso que você está aqui no chão. E os outros vão jogar a bola em você. E eu quero saber como é que você vai se livrar dessa bola.
E aí eu coloquei alguns para observar os movimentos que saíam, e à medida que um jogava, eles iam fazendo os movimentos, e a gente montou aquela coreografia a partir dos movimentos que os meninos fizeram. Estavam Então, fazendo para assim, desviar das bolinhas. para desviar das bolinhas. Então, quando eles foram dançar, eles não estavam simplesmente fazendo um rolamento, eles não estavam simplesmente fazendo uma contração sem sentido ou uma expansão sem sentido. Aquele movimento tinha, tanto para o bailarino quanto para o momento, para a equipe em si, para a companhia em si, aquele sentimento. Entendeu? Então Já era tinha um um sentido para movimento que vocês. já tinha um sentido. Então, assim, a gente às vezes corre o risco de ter que fazer um produto, corremos, mas é muito melhor quando a gente consegue fazer uma arte, né? Sim. Uma Porque a obra, né? coisa, uma obra, né? Quando a gente estava coreografando o Tempestade, você assistiu Tempestade? O Tempestade eu não assisti, Que porque eu não estava no absurdo! Festival Rema nesse ano. Que absurdo! Infelizmente. Também acho um Gente, absurdo. deixa eu contar um segredinho para vocês. A gente está querendo disponibilizar, né, nessa quarentena, Oh, uma que noite para passar o maravilha. Tempestade, né, para passar o Paredes. O Grace está falando aqui, por isso ele ama o laboratório, é porque a gente já Que teve muita bênção. experiência legal. Isso, Grayson. A gente vai falar sobre isso já já. Muito bom você ter falado aí para me lembrar. É. Pode continuar, pastor. Então, por exemplo, no Tempestade, o que a gente fez? Você não assistiu Tempestade? Cada bailarino tem o seu personagem, que é ele do início ao fim. Ele é aquele personagem. E são personagens assim, é uma pessoa que perdeu o emprego, o outro, é uma moça que sofreu um abuso, o outro foi uma filha que perdeu a mãe. Então, quando a gente foi coreografar, nós, naquela parte que é a parte mais dramática, que é a parte aonde eles contam o problema deles, que a gente projeta o acontecimento em sombras, né, no cenário, naquele momento, os bailarinos, cada um já sabia qual era a sua personagem. Então, desde o início eu falei, olha, Carita, você é a moça que perdeu a mãe, Nilson, você é o rapaz que perdeu o emprego, eu quero que você pense como uma pessoa nessa situação se move. Como que ela se move? E aí a gente fez Interessante. vários laboratórios, e esses laboratórios eram em cima da sua personagem. Isso Da fez sua muita... percepção daquela ideia, né? A percepção do próprio bailarino Exatamente. sobre aquela ideia. Eu, como coreógrafo, falava, isso aqui tá legal, eu quero isso aqui. Então, não, isso aqui eu não quero. Por quê? Porque quem tá de fora vê de maneira diferente de quem tá realizando, né? Não, isso aqui tal. E nisso a gente foi compondo. Tanto é que aqueles movimentos, existe um movimento que a gente fazia assim com a mão, que era tipo assim, um desespero, né? Por causa da dor de cada um, da tempestade de cada um. E cada um tinha os seus movimentos característicos daquele momento de dor que acompanharam ele o espetáculo todo. Até o finalzinho, onde Deus vem e traz o alívio, né? Que mostra que ele está acima das Uau, tempestades, deve né? ser lindo, gente. Eu preciso assistir isso. Precisa mesmo. Então, até lá, Camila, aqueles movimentos acompanharam. Então, de repente, o bailarino estava, de repente, ele tinha aquele movimento característico da dor dele, que ao longo do espetáculo foi se transformando em calmaria, né? Até o momento que ele tem a plenitude da cura dele ali, da libertação. Então, Lindo. eu acredito que o sentido, o propósito da coreografia é algo que faz todo sentido. Faz toda a diferença Faz toda a para que a diferença. coreografia fale ao coração das pessoas, né? Porque se eu tenho uma mensagem, que é o espetáculo, que é a coreografia, ela é para alguém, né? Para atingir alguém. Nós somos, né? Como se diz? O enunciador, né? E aí tem a mensagem e tem o destinatário. Ela é para alguém, né? Ela tem um objetivo, um alvo para alcançar, né? Isso é muito, muito, muito bonito se a gente for pensar nessa questão, porque nós temos uma mensagem acima de todas, né? Para passar, que é o Exatamente. Senhor, que é a palavra de Deus e tudo mais. E assim, eu ia falar uma coisa, acabei esquecendo. O que acontece? Quando você vai pegar esses elementos e
e pensar na melhor forma de como usá-los para trazer essa mensagem, dependendo da forma do arranjo que você vai fazer, isso que vai trazer as diferentes qualidades de estética da sua obra, né? Se você usar... acontece muito comigo, às vezes eu vou assistir um espetáculo de dança e aí eu vejo uma cena e eu falo, poxa, se tivesse colocado, né, na minha reles ignorância, eu falo, se tivesse colocado uma luz assim de lá para cá, teria dado um visual diferente, um sentido diferente, teria ficado mais forte. Ai, se tivesse parado a música nessa hora. Então, a gente, dependendo da forma como eu uso tudo isso, vai trazer uma qualidade diferente, de um sentimento diferente, de um sentido diferente. E aí tá a beleza da composição, de você agir com intencionalidade, né? E a intencionalidade tem tudo a ver com Deus, porque ele tem um propósito em tudo, né? Quando ele coloca uma inspiração, uma ideia na nossa mente, no nosso coração, ele tem uma intenção, ele sabe o que ele quer atingir, o que ele quer falar com aquelas pessoas que estarão lá e conosco também, né? Quando a gente coreografou o Oferta, né? Muitas coisas vieram à tona para quem estava assistindo, mas para nós que estávamos dançando também. Foram momentos muito fortes, foram momentos onde Deus ministrou os nossos corações e a nossa própria vivência em cada cena, né? Nossa movimentação e aquela construção da cena trazia um sentido da nossa própria vida. Eu, pelo menos, passei muito por isso, né? Cada cena que eu participei, que eu dancei e que eu não dancei, mas participei da parte da montagem, coreografei, enfim, trazia para mim algo de Deus na minha vida em pontos específicos que para mim eram importantes. Então, tanto para o bailarino, para o artista, como para quem está observando a obra, essa intenção ela faz toda a diferença, né? É verdade. Quer comentar? Pastor Paulo Júnior, que é dessa live que eu estou comentando, ele fala Nossa, assim... essa live foi incrível. Foi tremendo, né? Eu fiquei impactada, de verdade. Eu também. Eu também. Ele é muito profundo, né? Ele é um filósofo, né? Da Bíblia, da teologia, da arte, né? A gente descobriu também. Mas ele falou o seguinte, que das coisas que ele falou que me marcou, ele falou assim, que o bailarino, ele termina... O Grayson tá me enchendo aqui. Quieta, Grayson. O bailarino, ele tem que terminar a dança melhor do que ele começou. Mas não melhor fisicamente, tecnicamente, mas melhor como pessoa. Porque aquela dança tem que ter mudado a vida dele. Tem que gerar transformação. Ele se encontrou com o Senhor. Porque se a dança é realmente uma obra de arte, ela é um encontro com Deus. Ela entendeu? Transcende, né? Um encontro com Deus, um momento onde você tocou a presença do Senhor e foi tocado por ela, né? Aonde aquilo te mudou de alguma forma. Sim, com certeza. Pegando o gancho aí do que você já estava falando, né? Esse processo, você citou aí que fez laboratórios, experimentações, né? Eu gosto muito dessa palavra. Eu estava assistindo agora há pouco a live da Isabel Coimbra, né? Falando sobre dança experimental, que é justamente isso de você procurar, de você experimentar, de você buscar na sua própria vivência, no seu próprio corpo, maneiras e formas de se movimentar, né? Então, os laboratórios, eles nos ajudam muito nisso, nessas descobertas, né? E muitas vezes a técnica o essencial da técnica tem muito mais a ver com as descobertas do que com saber fazer alguma coisa, né? E aí, existem estratégias, né? Pra gente compor, né? Só que a gente já falou que isso tudo é muito flexível, né? Porque depende muito, tem a ver com individualidade do coreógrafo, tem a ver com a pessoalidade, né? Mas existem alguns caminhos que uma pessoa um coreógrafo prefere fazer dessa forma, outro prefere fazer de outra. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse caminho, dessas estratégias que você utiliza
individualmente, por exemplo, eu vou criar uma coreografia que sou eu mesma que vou dançar, algo para mim, individual, solo. Ou nas suas composições dentro da companhia, né? Como coreógrafa dentro de uma companhia que possui outros bailarinos. Como é que você faz? Quais as estratégias que você costuma utilizar? Enfim, Uhum. fala pra gente. Algumas eu já citei, né? Mas Aham. vamos do início, assim. Normalmente, eu acredito que uma coreografia, uma montagem, ela tem quatro momentos, assim, né? Então, o primeiro momento que eu coloco é a motivação. Uhum. Qual é o motivo que me leva a essa ação, né? Qual que é o objetivo daquela composição? Aí eu preciso saber qual que é a ideia central, eu preciso deixar aquilo claro para mim, né? Qual a ideia central, qual é o propósito. Olá, tudo bem? Que prazer, hein? Tá cheiroso. Então, qual é o propósito, por exemplo, eu quero ensinar com aquela coreografia, eu quero adorar com aquela coreografia, eu quero atingir quem, né? Quem é meu alvo? Tudo isso eu acho que está Uhum. no momento um da motivação. Então, qual o objetivo, qual a ideia central, qual é o propósito? Porque isso vai definir a música que eu vou escolher, isso vai Uhum. definir o tempo, isso vai definir se eu vou querer um solo, um duo, um trio, ou uma coreografia de grupo. Isso vai Uhum. definir as formas, as cores, o tamanho da música, tudo, tudo. Eu acho que a motivação é o É a primeira coisa. primeiro ponto, né? O segundo é o estudo. Estudo. Então, por exemplo, estudo do estilo. Que estilo que eu vou usar? Dos estilos que eu domino, qual estilo que eu vou usar? Vou fazer uma coreografia de clássico, vou fazer uma coreografia de moderno, vou fazer uma coreografia contemporânea, ou um jazz lírico, o que que eu vou usar, né? Eu vou estudar a música, né? A música que eu vou usar, ela vai ser, a coreografia vai acompanhar plenamente a música, como que vai ser aquilo. E aí, dentro disso, eu estudo a música. Uma das coisas que eu gosto muito de estudar bem no início, assim, depois que eu sei qual que é a minha motivação, com aquela coreografia, qual que é o meu objetivo, é a música. Porque eu Uhum. posso fazer uma música ou encontrar uma música que se adeque ao que eu quero, Aquilo. né? Ou eu posso me Pesquisa, né, adequar musical. ao que a música já diz. Porque a música em si já é uma composição que diz alguma coisa. Então eu É preciso verdade. estudar música para ver se ela se encaixa naquilo que está no meu coração ou não. Então eu já vi músicas assim que eu falava, é essa, tá linda, tá dentro do propósito. Aí à medida que eu ia estudando, não falou a mesma coisa que estava no meu coração. Então eu tenho que estudá-la tanto em relação ao sentimento, à proposta dela, quanto a tempo, a pulso, a Uhum. frases musicais, a, como que fala, compasso. Aí eu preciso Aham. entender um pouquinho de música. Todo coreógrafo tem que entender um pouquinho de música. Tem que saber o que é compasso binário, ternário, quaternário. Sim. Eu já cometi um erro enorme. Quando a gente fez o verbo, eu montei uma coreografia que ela estava tão difícil de montar e eu não conseguia entender. Ela era um pouco difícil a música. E eu montei a coreografia toda na aflição, porque eu não entendia por que da minha dificuldade. Isso faz muito tempo, faz muito tempo. O Verbo foi uma das primeiras montagens da companhia. E aí eu descobri que a música era compasso ternário, você acredita? E eu montei ela toda Acredito. achando que era quaternário. Você já fez Então, isso? já eu tenho umas. Não exatamente assim, mas eu tenho uma experiência assim rapidinho para falar sobre isso. Aconteceu isso com a gente também, né? Quando a gente estava montando uma oferta. Nossa! Na verdade, assim, para mim, pastora Luciana, a parte da pesquisa musical é a parte é a que eu fico mais apreensiva, é a parte mais difícil para mim. É a parte onde eu gasto horas e horas e fico sem dormir, escutando música e pesquisando e buscando compositores, buscando entender da onde vem aquela música, qual é o sentido dela, quem criou, para ver se tem alguma coisa, né, errada ali no negócio. Então, esse é um momento, para mim, bem tenso, né?
Porque eu quero que aquela música seja como se tivesse caído, sendo sido feita para aquele movimento. Se eu Mas fosse tem que compositora, ser. eu faria. Eu mesma faria a música das minhas composições. Mas assim, e aí, quando a gente. Raramente, quando eu penso em uma coreografia, raramente eu inicio pela música. Raramente eu começo. Eu tenho uma música e aí eu quero dançar aquela música. Mesmo quando isso acontece, eu prefiro deixar ela um pouco. Eu escuto, ouço para trazer quais as sensações que ela me traz, mas eu deixo ela um pouco de lado e vou pesquisar o movimento para depois encaixar tudo. Mas no espetáculo Oferta a gente já tinha a trilha sonora toda pronta, porque era uma remontagem de um espetáculo já existente, né? E aí uma das músicas que o Alan falou, olha, toma que é tua, essa aqui é tua. Uma das cenas em que a gente faz a cena das 10 virgens, a música ela era uma música de compasso composto. Não era nem ternário, era um compasso composto. Como eu tenho um certo conhecimento de música, mas não aprofundado. Então, assim, eu não consegui saber exatamente quais são os compassos, mas tinha momento que era ternário, tinha momento que era mais do que 3, enfim. Então, eu, escutando a música, eu percebi que tinha essa diferença. Eu falei, bom, eu não vou poder montar essa coreografia em cima do pulso da música, porque ele muda, né? Ele muda, o pulso muda. Então, eu montei ela numa contagem minha, né? Eu fiz o ritmo do meu corpo. Eu criei um ritmo com os movimentos. E aí, depois, eu fui encaixar isso... Encaixar, não. Eu fui juntar com a música. Então, só que na hora de passar isso para os bailarinos, só Jesus na causa. Eles não Porque era estavam dentro de difícil, você, né? Dentro da sua não cabeça. estavam dentro de mim. E aí eu passei tudo bonitinho sem música. Ó, a contagem é essa, pá, 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 tarará, tarará, tá, tá. Quando a gente colocava com a música, eles embaralhavam tudo. Porque tentava se guiar pela música e a música não oferecia o mesmo tipo de contagem que a gente estava fazendo no movimento. Enfim, para encurtar a história, eu fui tentando, eu fiz sonzinho, eu fiz onomatopeia, eu fiz, gente, ao invés de contar 7, 5, 6, 7, 8, a gente vai fazer tá, tá, tarará, tá, 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 tarará. Eu fui criando sons, enfim. E por fim, o que eu fiz? Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, vamos ensaiar com um metrônomo. Porque aí a gente ouvindo o pim, pim, pim do metrônomo, a gente vai fazer a coreografia em cima do A gente metrônomo. é gêmea? E aí, eu acho que é. Thalita tá É que colocando o tempo todo os aqui. meninos tá todo mundo te denunciando aqui. Tá rolando um monte de Tá, denúncia menino. aqui, sabe? Depois E eu vou esse assistir pá, de novo e tchum, vou ver o que vrum. vocês falaram. E aí eles riam pra caramba, porque eu fico criando esses monte de sonzinho. Ai, E Jesus. aí, o que aconteceu? A gente acabou que a gente utilizou o metrônomo, e mesmo com o metrônomo, a música era tão complexa que quando a gente tirava o metrônomo e entrava na música, eles se perdiam de novo. Então, a estratégia que a gente criou foi introduzir o metrônomo no áudio da música. Então, a gente procurou um som eletrônico, né? Um som que representasse, sei lá, talvez uma gota caindo, como se representasse o óleo da lâmpada, né? Da lamparina das virgens pingando. E aquilo ali é o que guia a gente na hora de dançar. Então a música está tocando, mas ela não existe para nós. A gente, ignora a música e dança no pulso das gotas de óleo caindo, né? Que foi o recurso que a gente encontrou para que não houvesse essa dificuldade. Então, assim, tudo isso são estratégias que a gente precisa estar flexível, a gente precisa estar sensível para essas coisas. O que eu poderia fazer? Né? Eu não ia falar, olha só, Alan, vamos trocar essa música, porque essa música não dá para a gente criar a coreografia em cima dela. Eu não ia fazer isso. Então, a gente teve que pensar numa outra estratégia para que aquilo desse certo. E isso é composição, né? Isso Então, fica lindo, na verdade, né? sim, Por com quê? certeza. Porque você achou um caminho e com Isso, certeza isso tem a ver com o que você queria falar. Com certeza, sim. dessa forma você Sim, conseguiu com dizer o que certeza. você queria falar. Eu vou Pois ter, eu é. vou ter que colocar meu celular para carregar aqui. Eu acho que eu vou ter que segurar ele na mão. Mas vai falando aí, qualquer coisa.
Vamos lá, eu vou Amém. segurar ele na mão. Se balançar um pouquinho é porque eu tô segurando, tá, gente? Tá bom, vou ficar tonta aqui. Tá Não, muito não vai engraçado, tá não. todo mundo te denunciando aqui, ó. O Tá, Alan tá né, gente? falando Impressionante. Deixa eu até que ver que horas tem aqui. os sonoplastas acham que é tudo erro no áudio. Então vamos continuar o que eu falei. Vamos lá. Isso. Primeiro seria a motivação, o segundo estudo. Olha, o figurino é importante ser nesse ponto ainda. Aham. Você pelo menos ter uma ideia do que você quer de figurino. Uhum. Porque às vezes, eu tenho um pouco de dificuldade em relação ao figurino. Eu nunca faço ele sozinha. Eu sento... Na verdade, eu não gosto de fazer nada sozinha. Eu gosto de ouvir Somos muito a opinião gêmeas dos... mesmo, pastora. Ai, Jesus, É, precisamos é. conversar mais para a gente se Não entender mais é? Também ainda. acho. Mas eu gosto muito e eu busco muito a opinião de quem entende do assunto mais do que eu. Então, por exemplo, Aham. o Grayson, ele é muito bom nessa questão, assim. Por exemplo, direto eu quero usar Saruel e ele fala assim, pelo amor de Deus, Saruel não tem nada a ver com essa coreografia. Mas, assim, eu preciso saber que estilo de roupa eu vou usar, porque senão eu faço uma coreografia toda de chão. E aí vem uma outra proposta de colocar vestido. Se eu dançar de vestido no chão, só o sangue. Dá para dançar, mas é difícil. Mas não é não é o que se encaixaria melhor, né? Para Talvez não aquela vai dar para ver qualidade os poética que você quer movimentos. dar. Então, assim, olha, dentro do estudo vem a música, né? Vem o figurino, vem a técnica, a técnica eu acho que é algo extremamente importante o coreógrafo dominá-la, acho que eu já falei sobre isso, né? Terceiro ponto, então, estamos repetindo. Primeiro, motivação. Segundo, estudo de tudo que está dentro daquilo ali. Terceiro ponto é a montagem, né? Então, por Uhum. exemplo, tem momentos no Rema que eu monto sozinha, né? Eu quero um negócio da minha cabeça. Nessa característica de gostar da opinião das pessoas, eu às vezes até falo, gente, o que vocês acham? Mas aí eles fazem, eu falo, não, faz outra coisa. Os Eu meninos te entendo. Os meninos devem estar rindo aí de mim, Com mas é isso certeza. mesmo, porque às vezes já está dentro de mim, né? E existem momentos que a gente compõe juntos, Isso entendeu? que eu ia perguntar. Então vai, desenvolve aí. Muitos, muitos, muitos. Tem momentos, como eu falei, no Paredes, tiveram vários momentos que a gente compôs juntos. Apesar que o Paredes eu não coreografei sozinha. Tem coreografia do Grayson, tem coreografia da Gisela Mendonça, a minha Teca, que eu tenho uma irmã gêmea também, que é a Giselinha. No Paredes, no Tempestade, tem algumas coisas. A estrutura básica dele foi feita em laboratório com a companhia, né? É claro que a palavra final sempre é do coreógrafo. O coreógrafo sempre é É aquele porque que ele fala, está eu quero organizando, né? isso, eu não quero aquilo, isso está dentro de mim, isso não está, né? É, que mais? Mas tem aqueles momentos que a gente tá tudo dentro de nós já, a gente só precisa de ajuda para colocar para fora, né? E tem coreógrafo que Uhum. não precisa de ajuda, né? Que ele gosta de fazer tudo exatamente como a cabeça dele. Mas eu, normalmente, eu não sou daquelas que chego na sala com tudo pronto. Eu chego, às Nem vezes, com eu. uma ideia pronta e com algumas frases de coreografia, entendeu? Mas a ideia, ela é como se eu ainda não soubesse como falar e é junto com a equipe que eu vou descobrir. Isso. Então eu não monto coreografia rápido. Eu não sou rápida para montar É, coreografia, exato. entendeu? Tanto é Eu que vou muitas mais vezes eu devagar. chego tanto é que às vezes eu chego e falo assim, gente, olha só, eu imaginei tal coisa, mas eu mesma não consigo fazer, não consegui fazer. E eu não estou me vendo. Então, por exemplo, tudo que eu penso, eu tive uma ideia, eu vou pesquisar corporalmente. Então, eu na sala da minha casa, em algum espacinho mínimo que eu tenha, eu vou tentar fazer movimentações para trazer aquela ideia para o meu corpo. E às vezes não tem espaço, eu não tenho espelho, não tem como ver, então eu chego e falo: olha, eu pensei em fazer um salto assim, um deslocamento assim, um giro assado, mas eu não me vi, então eu não sei se tá legal, quero ver no corpo de vocês. E aí eles fazem, e aí eu digo: ah, não, não gostei não. Ou então, ah, ficou É, bom. E aí a gente constrói junto. eu acho que a companhia, ela que vai dançar, né?
Eles que vão dançar. Isso, o Alan até falou aí, Então, fica mais rica a composição quando é feita fica assim. mais rica. E já tiveram situações, por isso que eu falei, nada é dentro de uma caixinha, né? Já tiveram situações, por Aham. exemplo, não sei se você viu On My Side, que é a última coreografia que a gente Já. fez. Aquela coreografia, Linda. amém, glória a Deus, mas eu Linda. gosto muito dela também. Aquela coreografia já foi totalmente diferente. Por quê? Porque eu montei ela, Uhum. né? Eu fui montando, né, no meu ritmo, como eu te falei, eu não sou muito rápida para montar. Eu montei, depois que eu acabei de montar, aí os meninos foram dançar e eu olhei e falei, não é isso, não tá faltando alguma coisa. Adriana, o que você acha, Adriana? Tá faltando alguma coisa. Grayson, Lulau, todo mundo. Tá Também faltando tá. alguma coisa. Aí o que eu fiz? Eu pedi socorro para Adriana. Falei, Adriana, o que eu quero dizer, tipo assim, os movimentos estão falando, mas não está traduzindo tudo. O que eu quero dizer é uma pessoa que está em desespero total e ela precisa de ajuda de Deus e dos irmãos. Ah, tá, é uma pessoa, então falta um personagem central. A coreografia não tinha um personagem central, ela passeava, cada Aham. hora um era o personagem. Então tá, e a Aham. gente definiu que a coreografia teria, no caso é a Raika. A Raika se torna a personagem principal. E aí dentro, e aí nós começamos a criar um movimento teatral, mas totalmente coreografado, que conseguiu traduzir aquilo ali. Aquilo que você Então, estava sentindo falta. isso. E os meninos foram falando o que, que eles estavam sentindo. Por exemplo, tem um momento que ela corre para frente como se ela fosse se jogar de algum lugar, né? A gente Aham. querendo simular uma pessoa tentando tirar a própria vida. E os meninos falaram, nossa, eu senti vontade de fazer tal movimento. Nossa, a De gente podia fazer segurar. isso. Então, esse momento, que foi o que enriqueceu a coreografia, foi criado no conjunto todo. Em conjunto. Direção teatral, com todas, tudo, né? Então, esse momento da montagem é onde a gente vai colocar, Camila, e onde eu procuro colocar aquilo que está fluindo, buscando o que está faltando, entendeu? Buscando essa completude, que nem Ótimo. sempre eu consigo ela sozinha. Eu gostei. Gostei dessa frase, né? Como é que é? Organizar o que está fluindo e buscar o que está faltando? Acho que Não foi isso foi que eu isso que você falei. falou? Ficou Organizar o que está ótimo. fluido e buscar. E aí, dentro do nosso esqueminha aqui, que é motivação, estudo, montagem, vem o último momento, que é a finalização, a limpeza, né? Que Uhum. Os esse, eu dou glória a ensaios. Deus pela vida do Grayson, porque eu não gosto de limpar a coreografia. Eu gosto de ser limpa, né? Quando eu tô dançando, mas eu ficar lá, olhando cada milímetro e colocando tudo É no chato porque lugar as e... pessoas te acham chata, né? Porque você manda repetir, faz de novo, não tá bom, faz, Ah, não, aqui tá diferente. Então, o você faz o Grayson papel de chato. ama. O Grayson Que ama. maravilha. Se você perguntar pro Grayson aí, você prefere coreografar ou você prefere limpar? Ele até baba limpar. Apaixonado, Jura? assim. Eu gosto, Graças a mas também Deus. não é tanto assim. Tem que ter um olhar bem Eu, eu, apurado, né? eu dou glória a Deus que tem um que gosta, que é o Grayson. Que é esse momento de finalizar. E nessa Aham, finalização pode mudar tudo? Pode. 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 Eu acho que em qualquer momento desses três aqui, ó, pode mudar tudo. Sim. Né? Igual E quando assim, você a está beleza. organizando uma pregação, uma palestra. Às Aham, vezes você começa com um tema, você vai ver que o que Deus quer falar com você é outra coisa diferente. era Aí outra você, os coisa. olhos se enchem, né, por aquilo ali e muda um pouquinho, né? Sim. E a beleza é justamente isso, né? Da gente estar, primeiro de tudo, sensível ao que Deus tem, o que Ele quer, né, fazer, como Ele quer direcionar aquele processo. Porque eu creio, assim, tudo que a gente faz é espiritual, né, gente? Nós somos seres espirituais. Então, ainda mais quando eu tenho um objetivo espiritual, que eu estou fazendo arte para alcançar um objetivo no mundo espiritual, né? Para alcançar o mundo espiritual. Então, primeiro de tudo, tá quase acabando. Acho que a gente vai cair, a gente vai voltar para terminar. Apareceu aqui que está quase acabando. Mas a beleza é essa, da gente ser direcionado pelo espírito, daquilo que ele quer fazer, da forma que ele quer fazer, e de estar flexível, né? Para que aquilo não seja algo engessado, para que tenha
múltiplas possibilidades de alcançar aquilo que a gente quer alcançar. Vai cair, a gente volta. Oi, voltamos. Bom, a live caiu, né? Porque acabou o tempo, a gente, né, fala pouquinho, mas tem muita coisa para a gente conversar, muito assunto, esse assunto rende, né? E, e aí a gente acaba nem conseguindo falar tudo o que queria, né? Mas eu vou chamar aqui logo a pastora Luciana para a gente vou me estender muito, né? Porque as pessoas têm família, né, gente? Tem coisa para cuidar em casa. Oi, oi, Oi. Lu, voltou. Então, para a gente encerrar, né? Você já tinha terminado a sua explanação sobre a sua estratégia? Tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, só isso, é que eu acho que o trabalho de equipe ele é muito importante, né? Muito rico, né? Muito, assim, de ter sempre, por exemplo, a Adriana, ela sempre tem muito essa questão teatral, né? Uhum. É uma outra linguagem que compõe, né? É uma outra linguagem e dentro dessa linguagem ela também coreografa. Por exemplo, você viu Schindler? Vi. Ai, gente, chorei Aquela tanto. Schindler é uma coreografia toda da Adriana. A Adriana, ela, é lógico que ela também buscava ao Grayson, a mim, aos Aham. meninos, para que a gente participasse da composição, mas ela estava igual eu falei, né? Gente, o que vocês acham? Mas tudo estava dentro dela já. E a coreografia dela é uma coreografia que ela é em cima da base teatral. É bem diferente, é muito legal. Porque Sim, é ela já tem verdade. uma movimentação teatral de palco e dentro daquilo ali ela coloca a coreografia. É muito legal. Por isso que eu acho que cada coreógrafo tem que descobrir a maneira que você consegue fluir, Sim, né? E que eu louvo a exatamente. Deus pela nossa equipe, sim. A gente é meio que igual família, tá junto todo dia. E aí, É. por isso, tem dia que a gente não aguenta olhar para a cara um do outro mais. Sim, acontece. Cada um dá a sua Mas, opinião, traz mas a sua ninguém vive sem o contribuição. outro. Mas a gente não vive um sem o É outro. A gente verdade, precisa do outro, né? É muito com bom, muito bom. certeza. Louvo a Deus por todos. E acho que é Amém. basicamente isso. E assim, tem só É. um último exemplo que eu queria dar, que é um exemplo que a Adriana sempre dá. Quando eu montei uma coreografia há muitos anos atrás, uma das primeiras coreografias do Rema, chamada Vinde Adoremos. Inclusive é de um grupo de música aí do Rio, Vida Nova de Irajá. E aí, a música. E aí Conheço. eu lembro que eu estava montando a coreografia, ela é minha também. E aí ela tinha uns passos bem diferentes já, né? Uma composição mais rebuscada, assim. Mas chegou uma hora da coreografia que travou, eu não sabia mais o que fazer. E aí eu falei, gente, vamos fazer uma coisa, vamos adorar. Não tem nada no meu coração e eu não quero forçar o filho a sair, né? Tipo assim. Aham. Então a gente colocou uma música e começou a adorar. E aí uma menina fez um movimento, a Jaqueline, muito simples. Foi o movimento mais simples de todos, assim, daquela coreografia e de muitas outras. Mas havia tanta unção naquele movimento e Deus falou comigo, Glória a coloca Deus. esse. E era um movimento que ela levantava as duas mãos e girava e descia, só isso. Mas aquele movimento era uma palavra poderosa de Deus, porque toda vez que a gente dançava essa coreografia, na hora que a gente fazia aquele movimento, algo acontecia. Alguma coisa acontecia. Assim, a gente teve testemunhos de pessoas que eram curadas naquele momento, pessoas que eram Glória a tocadas, Deus. pessoas foram realmente testemunhos muito fortes que a gente recebeu. E era naquele momento mais simples. Então, o que eu quero dizer, Uhum. talvez para encerrar essa minha parte, né, de falar espontaneamente aqui sobre essa questão, e não são passos difíceis que fazem uma coreografia. São Sim, passos que têm um sentido para o que Deus está falando com exatamente. você. Entendeu? Então tem gente que quer colocar fuetês e 18 piruetas e não sei o Achando que é isso que quê, vai fazer a diferença, e né? perna, perna, perna. E não é isso. Pode ser que seja um momento que Deus queira isso, mas você precisa, como coreógrafo, você precisa ouvir de Deus. O que Deus quer? Entendeu? Às vezes nós cristãos, crentes, né? A gente não sabe dançar parado.
Não né? sabe, é movimento, 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 movimento. É como se for. Eu falo, desculpa interromper, é assim, eu falo para os meus alunos, às vezes quando eu estou dando aula, e até para as meninas lá da minha igreja, do ministério da minha igreja, que é como se a gente estivesse falando, né? Ali, quando eu estou ali dançando, principalmente no momento espontâneo, ali no louvor, é como se eu estivesse pregando ou falando, né? Sobre algum assunto. E se eu começo a dançar e movimentar, sem ter nenhum direcionamento, nenhuma intenção no que eu estou fazendo, simplesmente juntando um passo no outro, é como se eu estivesse falando várias palavras misturadas e soltas, sem pensar em como construir aquelas frases. Os movimentos, as coreografias são frases, são textos, são redações, são Isso, poemas, e os movimentos são as palavras. Então, se eu isso. simplesmente colocar um monte de palavras e sair falando aqui de maneira automática, ninguém vai compreender aquilo, e aquilo não vai fazer sentido para ninguém, nem para mim, porque eu acabo ficando sem entendimento daquilo que eu mesma estou fazendo, né? Olha Então, só, isso é muito importante. uma das técnicas da oratória é saber fazer silêncio para que a pessoa que está te assistindo pense no que você está falando. No que você falou, Outra nossa, isso é coisa, forte. a música, a música, ela tem a pausa. Ela Aham. tem notinhas que determinam a pausa. A dança também tem. Sim. Eu fiz um curso no Rio aí com um coreógrafo de Nova York. Agora fugiram todos os nomes. E ele é muito experiente, ele não é cristão ainda. Amém. Mas ele fez algo que eu fiquei muito pensativa. Ele ficou parado no palco e ele fazia movimentos muito curtos, mas aquele movimento falava muito. Eu falei, meu Deus, será que eu sei dançar assim? Será que eu sei falar no meu silêncio? Né? Né? Então, coreografar não é você falar, 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 falar. Se mover, se mover, se mover, se mover, se mover, fazer coisa difícil que ninguém está fazendo e uau. Não é isso. Coreografar é colocar para fora aquilo que Deus está falando com você. Exato. Então, aquilo pode ser uma poesia, aquilo pode ser uma repreensão dura, firme, Aham. severa, aquilo pode ser um momento maravilhoso de calmaria, aquilo pode ser um movimento desesperado de tempestade. Então, Pode ser uma profecia, pode ser, pode ser, você né? precisa conseguir discernir o que Deus está falando no seu coração. E mais importante do que você fazer movimentos que você acha bonito, é você fazer movimentos que façam, que tenham sentido, tá? Exatamente. Era isso que eu queria Lindo, falar. ótimo. Depois dessa, né, gente, eu não tenho nem mais o que dizer, mas eu até tinha separado aqui uma algo dos meus estudos, né, sobre essas etapas, né, de uma montagem coreográfica e tudo mais, mas foi exatamente o que você falou, né? Só está um pouco mais destrinchado porque eu fui pesquisar isso e anotei os detalhes, mas exatamente o que você falou, de você ter a fase onde você faz as perguntas. O que eu quero fazer, o que eu quero dizer, como, onde, com quem são os bailarinos, quais são as necessidades, as minhas necessidades expressivas, o que eu quero dizer, quais são as características do público que vai, né, receber aquela obra, enfim. Depois a fase da pesquisa mesmo, corporal, que é aquilo que eu vou botar a mão na massa, tudo que você falou. E no final, a parte da direção, né, de organizar e orquestrar aquilo tudo. Mas, para a gente, então, fechar, eu anotei algo aqui que também, dentro dessas minhas leituras, que às vezes eu anoto, eu acho, igual eu fiz com uma frase que você falou, eu acho algo, nossa, isso aqui é tão lindo, eu vou anotar, mas às vezes eu acabo esquecendo de anotar a referência, né, da onde eu tirei. E eu Você anotei aqui pode que é repetir dentro. depois aquela frase que eu falei, que eu também não tenho? Posso. Daqui a pouco eu repito ela. Tá. E eu anotei assim que a composição coreográfica, né, não só coreográfica, mas a composição, a criação de uma obra artística, ela está ligada a três coisas, né? Que é intuição, intencionalidade e percepção.
E aí, trazendo para o nosso entendimento, para a nossa realidade, nosso conhecimento, né, espiritual, a intuição é aquilo, né, aquele momento, aquilo que nos liga a Deus, né? É a inspiração que vem do Espírito, é a inspiração que Deus nos dá, coloca no nosso coração alguma coisa, uma intenção, uma palavra, né? É a inspiração. Então, tem esse momento da inspiração. Depois tem o momento da intencionalidade, que é a hora em que eu pego aquele estímulo, aquela inspiração, e eu vou de maneira intencional criar um caminho para pensar numa forma de dizer aquilo que eu quero dizer. E depois o momento da percepção, que é a hora que eu vou perceber, que eu vou usar a minha sensibilidade para vou pegar isso aqui, vou colocar aqui, vou pegar esse, vou colocar aqui, vou tirar esse, vou botar para lá, vou organizar, né? E aí, no final, eu tenho essa obra, essa composição que veio a partir dessas três palavrinhas, né? Intuição, intencionalidade e percepção. O coreógrafo, ele lida com isso o tempo todo, né? Não só o coreógrafo, quando a gente fala coreógrafo, às vezes fica parecendo que tem que existir uma figura de alguém iluminado que vai pensar em tudo e as outras pessoas vão ser só formiguinhas operárias. Não, né? Mas que todo mundo ali está criando, todo mundo faz parte da composição, né? Ainda que, como você falou, a coreografia venha pronta, né? Venha com movimentos prontos, ainda assim existem as interferências, porque cada corpo é um corpo, porque cada história, né, daquela pessoa vai contribuir de uma forma. Então, e isso até é uma contribuição da dança contemporânea, né, dos estudos da dança contemporânea, onde o bailarino pode ser coreógrafo e bailarino, né? Intérprete e criador ao mesmo tempo. E isso é muito bom para nós que trabalhamos com equipes, com grupos dentro da igreja, e exercitar isso é muito importante. Deixa eu repetir a frase que você falou então. Ó, organizar o que está fluindo e buscar o que está faltando. Achei perfeito isso. Amém. Amém. Então, eu acho que nós, né, falamos bastante, não esgotamos o assunto, mas também não dá, né, gente? Não dá, não. Não tem como. Não dá. Mas acho que foi maravilhoso. E Fala. assim, seria muito bom assim poder, por exemplo, tem tantos laboratórios maravilhosos, né? Só Né? que isso aí é muita coisa para falar, não tem? Não dá tempo. Sim, exatamente. Mas é bom porque aí a gente deixa um estímulo para as pessoas, todo mundo que está aí assistindo essa live ou que vai assistir depois, que existe todo um universo que a gente precisa estudar, que a gente precisa buscar, porque se nós estamos nos propondo a fazer algo para o reino, para Deus, a gente precisa fazer isso com muita consciência, com muita responsabilidade, né? E com excelência. Então, eu preciso conhecer e entender o que eu estou fazendo, ter clareza do que eu estou fazendo, né? Então, as pessoas precisam buscar, estudar, e é um gostinho, né? Que a gente está dando aqui. E a gente nunca sabe tudo, né? A gente está sempre pesquisando e aprendendo mais e Sempre. mais. Então, pastora, assim, foi um prazer muito grande ter você assim, aqui com a gente. Foi muito enriquecedor. Tenho certeza que a galera aí anotou páginas e páginas de estudo. Se não anotou, volta, assiste a live de novo, que vai ficar aqui né, gravadinho aqui. E anota, né? Para poder estudar bastante. Quer deixar a sua despedida aí, falar alguma coisa? Sei que sempre é muito bom estar com vocês. Vocês são muito lindos, muito Obrigada. queridos. Que eu fico Você muito feliz também. toda vez que a gente vai para a live e eu vejo lá, Camila. Eu tô em todas, né? Porque eu Nossa, eu tenho acho uma muito bom. sede, eu quero assistir, eu quero ouvir, eu quero aprender, eu tenho... Ai, gente, muita coisa anotada. A gente vê, a gente está com a Alexandrina aqui também, lá de Paris. Tão Olha que presente em maravilha. tudo também. Tantos que estão aqui, a Alessandra, Kathleen. Então, é muito bom, né, a gente saber que tem pessoas que são apaixonadas por essa obra junto com a gente. E Amém. dizer assim, que essa paixão é porque nós temos um Deus que nos amou primeiro, É antes de tudo, verdade. né? Hoje eu Glória a estava Deus. fazendo a declaração de amor para minha filha
E a gente falando assim, eu amo mais, eu amo mais, eu amo mais. Aí ela falou assim, não, mamãe, eu amo mais. Falei, filha, quem veio primeiro ama mais. Aí eu pensei em Deus, né? Que lindo! Olha aí uma revelação do Espírito Eu tão falei, linda, gente, Deus ama a gente mais, né? Ele nos amou primeiro, não né? é? Então, a gente precisa desfrutar desse amor na nossa vida. Amém. Você responder a Deus com a sua arte, no sentido de fazer arte para Deus, é você ter a percepção desse amor, Amém. viu? Que Então, bom. faça a sua Glória a arte. Deus. É isso aí. Gente, eu não sei se tem algum anúncio para dar, mas se tiver também, não vou conseguir ler aqui porque eu não estou enxergando nada, gente. Chega esse horário, a minha vista está super cansada e eu não estou enxergando nenhum comentário na tela. Mas, assim, a gente está sempre tendo, né, lives e tanto no perfil da Cia Rema, como no perfil do Dance Vida, Rede Global de Artes. Procura lá no Instagram e fica observando aí para saber quando que vai sair a próxima aula, próximo bate-papo. A Alan tá falando alguma coisa, mas eu não estou conseguindo ler. Peraí, Então, a deixa gente eu se ver vê. aqui que eu leio para você. A live ficará Ah, salva no tá. YouTube. O Isso. Alan Ah, falou, legal. transforme esse amor em movimento. Glória a Deus. Amém. Então é isso, gente. Obrigada pela presença aí de todo mundo. Obrigada, pastor Luciano. Obrigada, Cia Rema. E a gente se vê. Foi Tá bom, maravilhoso. obrigada, seus lindos. Beijo. Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe Tchau. vocês também.